meu gozo da vida. E o resultado é que uma sociedade no qual se abstrai de Deus, porque se o homem é o centro, é claro que sou eu. Não é o professor Cláudio, nem nenhum de vocês aqui. E se for preciso, e o relacionamento todo não é um relacionamento de harmonia, de bem-estar, de amor de Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo a si mesmo, que eu vejo meu próximo irmão em nosso Senhor Jesus Cristo. Não. É uma sociedade no qual meus interesses equivalem. E se o professor Cláudio for um empecilho para mim, se for crescer, eu mato. E daí vem a criminalidade de hoje. Não sei se esse pressuposto é bem claro, mas isso é muito importante para compreendermos essa regra. Portanto, assim, quanto mais virtuosa for uma sociedade, menos leis são necessárias. E mais o Estado, exatamente organizando a vida virtuosa em comum, ele criará as condições ótimas para o pleno desenvolvimento social do conjunto da sociedade, do conjunto da nação e de cada um em particular. Ele terá condições materiais, as condições psicológicas, as condições sociais ótimas para realizar-se na plenitude daquilo que ele sente que ele é chamado a realizar. Bom, por isso exatamente que os antigos iam a um adágio familiar, eu estudei direito, há um adágio, não sei, talvez queiram estudar direito, mas há um adágio latino que diz: plurima lex pessima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Por quê? Porque fica uma espécie de um inferno. São leis para isso, para aquilo, etc, etc. A pessoa se sente uma espécie de camisa de força, no qual o Estado controla tudo. Bom, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por causa disso, o homem é livre e é inteligente. E ele sabe o que lhe convém a ele. Não é preciso que o Estado esteja dizendo o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou livre e sou inteligente. De onde decorre 3 princípios fundamentais para uma sociedade sadia no plano socioeconômico, político socioeconômico. São o princípio da livre iniciativa. Isto é, eu tenho a liberdade para fazer aquilo que eu sinto que eu devo fazer. Na matéria econômica, a livre iniciativa também é um estímulo para cada um realizar, para cada um se enriquecer, se ter o bem necessário para a sua vida, etc, etc. Não é preciso que o Estado esteja dizendo continuamente que tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. O segundo princípio, onde o Estado comunista exatamente é isso. O Estado comunista está tudo previsto. Quem determina o que cada um tem que fazer é o Estado. O segundo princípio decorrente disso é o princípio da propriedade privada. Porque se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, resultante da minha liberdade, eu sou um escravo do Estado. O que é trabalho? Propriedade. A definição mais curta e cristalina de propriedade foi dada com o Papa, Leão XIII, no fim do século XIX. Propriedade igual a trabalho acumulado. Eu trabalho o dia a dia necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais do que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu vou acumulando esse algo a mais. Isso é a minha propriedade minha, porque é fruto do meu trabalho. Se eu não for o dono desse algo a mais, eu sou um escravo do Estado. Mas no Brasil nós já somos 40% escravos do Estado. Nós temos a maior carga tributária do planeta, um verdadeiro absurdo. E o terceiro princípio também decorre dessa realidade que o homem foi criado livre, naturalmente, livre e inteligente por Deus. É o princípio de solidariedade. É o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Então, segundo esse princípio, o governo do município só deve fazer o que o conjunto das famílias que compõem aquele município não for capaz de realizar por si. O conjunto da família está incluído, evidentemente, as empresas, estão incluídas as sociedades culturais, estão incluídos os clubes, estão incluídas as organizações sindicais, estão incluído aquele todo orgânico que forma o município. O governo municipal, quanto menor, melhor. E menos funcionários haverá, menos impostos serão necessários. Por sua vez, o governo do Estado só deve fazer o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de realizar por si.
Quanto menor o governo do Estado, melhor. E, finalmente, o governo da União Federal, o governo de Brasília, só deve fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos estados não foram capazes de realizar por si. Quanto menor for o governo da União, melhor. Hoje, isso decorre do quê? De uma realidade que qual é? Que resultado? Boa hora posso poder da inflação. Que a vitalidade de uma nação não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Vem da vitalidade do seu povo. Assim como a planta tira a sua força da terra fértil, assim também a sociedade sadia tira a sua força da vitalidade do seu povo. E não num governo que esteja determinando de cima para baixo o que cada um tem que fazer, que é próprio dos governos comunistas. O que se constata no Programa Nacional de Direitos Humanos 3? É exatamente o contrário do Estado livre, do Estado que estimula, do Estado que ajuda, etc. Não, é um Estado que quer regulamentar absolutamente tudo. Um Estado tem a pretensão de regular tudo, baseado numa certa série de mitos. A primeira obsessão do programa é a ideia seguinte: a sociedade tem que ser igualitária, tem que ter todos iguais. Então, o ideal é que tenha toda a mesma roupa, todos a mesma quantidade de dinheiro, todos os mesmos automóveis, todas as mesmas tipos de casa, etc. É uma obsessão do programa. É o igualitarismo. Agora, imagine uma cidade que todas as casas são iguaizinhas. Que graça teria? Imagine todos se vestissem exatamente igual. Então, tu não tem que usar uma calça verde com uma camiseta branca. É um inferno, é uma coisa, mas não é sem graça. A beleza da sociedade também está nessas diferenças, nessa harmonia, nessas belezas, etc. Segundo, ele insiste numa justa distribuição, diz ele, mas na realidade, uma injusta distribuição de riquezas, que faz abstração. Eu vivi falando de justa distribuição de riquezas, mas ele fala assim, diz, não, no Brasil tem uma má distribuição de riquezas. Eu disse, eu concordo, o Brasil tem uma péssima distribuição de riquezas. Por quê? Porque o Estado fica com 40% de cada um nas faces. Vocês pensam que por alguns têm famílias mais simples não pagam impostos? Quem mais paga imposto no Brasil é o povo. Sobre feijão, 30% de feijão é imposto. Sobre gasolina, mais 50% da gasolina é imposto. Sobre comprar um automóvel, mais 50% do preço do automóvel é imposto. Sobre a linha telefônica e os celulares, parece que da tarifa do celular, eu não recordo mais exatamente quanto é, são 60% ou 70% é imposto. E aí está a injustiça da distribuição, porque é um Estado enorme, com um funcionalismo enorme, com uma bandalheira inimaginável, nunca se viu nesse país, por usar a expressão que um certo personagem gosta de dizer tanto, usar tanto, tanta roubalheira. E para manter isso tem que cobrar impostos escorchantes. Não há nenhum país no mundo que pague imposto tão grande quanto o Brasil. Então, a questão da distribuição de riqueza não é distribuição de riqueza, é criar as condições para que cada um possa ganhar aquilo que merece. E não o Estado está se embarcando, roubando 40% do que nós fazemos. E quanto mais o nível popular vai, mais simples é o nível popular, mais o Estado tira. É uma verdadeira barbaridade. Depois ele insiste num outro ponto, que é preciso, numa matéria agrícola, acabar com a monocultura. Só que existe a monocultura da soja, do arroz, do feijão, do milho, etc. Como é que é a monocultura se tanta coisa assim? Então vai fazer uma reforma agrária. Então só propriedade familiar. Bom, e se for só propriedades familiares, pequeninas, quando as pessoas que têm seus filhos vão diminuir mais ainda. Mais. Daqui a pouco cada um tem o tamanho de uma sala. Na verdade, deixa liberdade. Quem trabalha mais tem mais, quem trabalha menos tem menos. Ele tem mais, quem está mais pobre, às vezes tem filho de uma família pobre. Eles trabalham, eles vencem na vida e hoje são fazendeiros. Eu passei toda a minha infância em fazenda. Só vim para São Paulo, entrei na faculdade de Direito. Mas morava na fazenda, e todo dia de jipe para o colégio, etc. Enquanto era uma fazendinha pequena, meu pai no Norte Paraná. Quando aquilo era sertão, não tinha. Numa distância de 350 quilômetros, não tinha um pingo de asfalto. Era tudo estrada de terra, poeira, etc.